CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Dez horas e 44 minutos em Campo Grande. E na capital, desde segunda-feira, estão sendo realizadas várias atividades especiais em comemoração ao Dia do Cinema Brasileiro, dia 19 de junho. Além de filmes nacionais, também foram realizadas oficinas e workshop. A curadoria dos filmes foi feita pelo Cine Café e essa programação foi realizada no Museu da Imagem e do Som. E para falar sobre esse evento, eu estou recebendo aqui hoje a diretora do Museu da Imagem e do Som, Marinete Pinheiro, e o curador, que fez a curadoria desse evento, o João Carlos Costa. Bom dia, bem-vindos aqui à CBN Campo Grande. Bom dia. O evento terminou ontem, né? Isso, terminou ontem. E como é que foi? Se pudessem fazer um balanço sobre esses 3 dias. Foi bem interessante a gente realizar esse evento com exibição de filmes nacionais e despertar o interesse do público por esse cinema produzido aqui no Brasil. E ontem foi muito especial porque a gente teve a exibição do filme Caingangue, A Pontaria do Diabo, que é uma produção feita aqui na cidade de Maracaju em 1973. Né? Teve o Davi Cardoso como protagonista nesse filme e ele estava presente na sessão. Então foi uma noite muito especial, casa lotada, assim, com amigos, pessoas que, engraçado, apareceram pessoas que trabalharam no filme, né? Teve uma pessoa que era armeiro do Exército e ele foi convocado para levar as armas até Maracaju e acabou aparecendo de figurante no filme, assim. Davi se emocionou muito, né, por receber essas pessoas no museu aí no encerramento justo no Dia do Cinema Brasileiro. E, João Carlos, por falar no filme, né, nesses filmes que foram exibidos durante esses 3 dias, eu gostaria de saber como é que foi feita essa escolha dos filmes, como é que foi essa análise? Então, nós queríamos apontar um pouco da versatilidade do cinema brasileiro, né? O cinema brasileiro ele é muito criativo e ele tem algumas características. A principal, eu diria, que é a maneira como ele conversa com as outras artes, né? E nos 2 primeiros filmes nós temos esse diálogo muito forte, que são filmes adaptados. O primeiro que era o Cheiro do Ralo, é um filme adaptado do Lourenço Mutarelli, um escritor brasileiro muito famoso. O segundo, Machado de Assis, que é a Erva do Rato, pelo Júlio Bressani. Então a gente mostra como o cinema brasileiro ele consegue encontrar, dentro da própria cultura brasileira, recursos infinitos para registrar a nossa realidade, né? E isso pautou. Aí nós encerramos com uma obra local, uma obra que foi feita aqui, para mostrar que o cinema brasileiro ele está em todo lugar, né? Então, assim, nós queríamos mostrar um pouco dessa multiplicidade de lugares, seja um lugar como a literatura ou como o Mato Grosso do Sul, né? E como é que está o cenário do cinema aqui no estado? A gente tem 2 aspectos para analisar no cinema do Mato Grosso do Sul. Um é o aspecto da exibição, né, dos espaços, do público que frequenta, e o outro é o da produção, né? A gente aí teve um apoio muito grande de financiamento de obras audiovisuais, inclusive obras que estão ganhando os prêmios nacionais e dando essa visibilidade para a história, para memórias, para os personagens do Mato Grosso do Sul. Nos últimos anos, a gente teve uma crescente considerável na produção. Isso a gente também tem que considerar. Recentemente, a gente teve a abertura do curso de audiovisual na Universidade Federal, e o que deve trazer também um fomento maior à produção, porque eu acho que a carência hoje do cinema no Mato Grosso do Sul é no aspecto da formação técnica, né? Então, esse curso vem para suprir essa necessidade. Então, a expectativa é que a gente tenha, assim, cada vez mais o aumento da produção audiovisual e também um crescente interesse do público por esse cinema. Bom, e falando de cinema, a gente acaba de chegar aqui nos estúdios da CBN Campo Grande, a presidente do Cine Café, a Késia Miranda. Bom dia, Késia. Bom dia. Bem-vinda à CBN. Obrigada pelo convite. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foram esses 3 dias. Nossa, a gente teve um público bastante animado ali por ver filmes nacionais e regionais sendo expostos, né, nas telas do Museu da Imagem e do Som. E a gente contou com um público bem diversificado, pessoas de várias faixas etárias. Foi uma receptividade bem positiva. E qual a importância de tratar disso, de fazer essa celebração aqui no estado?
Olha, é uma reflexão, né? Uma memória aí sobre a nossa cultura, sobre a nossa história. Ontem, inclusive, a gente teve a presença do Davi Cardoso, trouxe muitas histórias, né? O pessoal gostou muito da presença dele, que ele é animado, tem 76 anos, mas super assim animado e contando da produção, dos detalhes, de como o Exército ajudou com o armamento na época. Detalhes assim dos bastidores, dos figurantes, 240 pessoas, todas lá ali na região de Maracaju, filmando um faroeste na década de 70. Uma cavalaria enorme, né? Assim, a gente vê no filme que foi uma super produção. Imagina, nos anos 70, Maracaju era uma rua de terra, né? E ontem foi um encontro intergeracional, né? Porque a gente tinha esse público jovem do cineclube, entusiastas e tal, e teve muitos que estavam lá no filme, né? Que participaram daquele momento do filme, assim, foi bem interessante. Várias perguntas, né? As pessoas super curiosas com essa questão do aspecto da produção mesmo, né? Então, depois do filme, abriram para bate-papo. Isso. E como que vocês avaliam a importância de se falar de cinema? Olha, falar de cinema é uma parte muito, muito, muito importante do fazer. Pode parecer que não, mas o cinema começa, de certa forma, a partir de uma paixão. E para que essa paixão seja identificada, ela precisa ser de alguma forma cuidada, atendida. E falar sobre cinema, falar do que você gosta, por que você gosta de tal diretor ou tal cena, estimula que você passe a criar também. Estimula que você, de alguma forma, desenvolva essas imagens que ficam na sua cabeça, né? Então, falar, debater, explorar essa experiência cinematográfica é, de alguma forma, capacitar essas pessoas para que elas tenham um passo. Muitas vezes, a distância entre um realizador de cinema e um espectador é só a coragem, né, de tentar fazer. Né? Você assiste e fala assim, cara, eu não conseguiria fazer isso. Não, peraí, calma. Por isso que é tão importante, como a Marinette falou, ter um curso de audiovisual, ter cursos, ter pessoas como a Marinette, que é cineasta, que possam contribuir, dividir a experiência com outras pessoas. Porque eles se sentem, às vezes, os espectadores, né, se sentem, às vezes, inseguros. E é interessante também porque todo mundo, em algum momento, em alguma conversa, falou de cinema, né? Então, assim, né, tem um filme, um personagem na sua casa. Então, assim, o cinema parece que é longe, mas, na verdade, ele é muito próximo da vida das pessoas, né? Numa roda de conversa, uma saída à noite, enfim. Ou em casa, à tarde, sessão da tarde, enfim. Algum filme tem uma parte na história da sua vida, assim, né? E as pessoas, às vezes, não têm essa percepção. Também daí a importância da gente falar, e aqui para o Mato Grosso do Sul, eu acho que de mostrar para que as pessoas também se vejam, né? Porque te traz uma percepção diferenciada da sua realidade quando você vê ela ali em imagem e som, né? E gera empatia, tolerância com a realidade do próximo. Cinema é inclusão, né? Resistência, inclusão. Traz os debates, né, os temas que estão aí, que a gente está falando, política, social. Bom, a gente vai para um breve intervalo, a gente já volta. Vamos continuar falando sobre cinema aqui na CBN. Agora em Campo Grande, 9h52. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Amigo produtor rural, ai que notícia sem igual. Armendo o som, preste atenção. A Ford Monza que é parceira, coisa de vida inteira, tá com a baita promoção. Pra te ajudar a trocar de carro, quer ferramenta de trabalho, olha só onde a Monza foi. É condição de pai pra filho, no negócio pode entrar milho e pode até entrar um boi. Negociação com gado e milho? Vem pra Monza que sai negócio. Coronel Antonino 513. Cinto de segurança salva vidas. Seu jeito é o que inspira a Prefeitura a construir uma Campo Grande bem melhor. Por isso, retomamos as obras da pista de atletismo do Parque Ayrton Senna. Vamos reformar os terminais, instalar novos abrigos de ônibus e ampliamos a onda verde nos semáforos. Modernizamos a iluminação pública e vamos reformar a cidade do Natal. A inspiração para fazer Campo Grande bem melhor vem da pessoa mais importante. Você. Prefeitura de Campo Grande. E se os resultados da sua empresa não acompanharem mais o mercado?
A Fundação Dom Cabral conhece as suas preocupações. Por isso, desenvolve soluções. Seja para aumentar a eficiência da gestão, seja para enfrentar a avalanche da transformação digital, conte com a FDC para superar todos os desafios. Conheça nossas soluções para empresas. FDC, para ser relevante. Associado Regional para Mato Grosso do Sul, Instituto Mentes Brilhantes. WhatsApp 99633 6002. O Jornal da CBN coloca sua equipe em campo e dá show de bola. Time das 9, com Marcelo Taz, João Borges, Pedro Dória, Lourival Santana, Arthur Chechel e Astrid Fontinelli. Oferecimento Senac MS. Acesse ms.senac.br. BM Produções e Luiz Gomes apresentam a palestra Pega a Visão, com Rick Chester. A mensagem motivacional do maior vendedor de água do Brasil. Dia 27 de junho, às 19 horas, no Palácio Popular da Cultura. Ingressos limitados. Vendas, bilheteriadigital.com.br e Barbearia 262, no Shopping Campo Grande. Palestra Pega a Visão, com Rick Chester. Realização BM Produções e Luiz Gomes. Dia 27 de junho, às 19 horas, no Palácio Popular da Cultura. Sintonize 93,7 FM. CBN, a rádio que toca notícia. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Agora em Campo Grande, 10 horas e 55 minutos. E voltamos a falar aqui de um evento que foi realizado na capital essa semana. Eu estou aqui com a presidente do Cine Café, a Késia Miranda, com a diretora do Museu da Imagem e do Som, a Marinete Pinheiro, e com o João Carlos Costa, que fez a curadoria do evento. Bom, a gente está falando aqui um pouquinho sobre os bastidores, de que forma que esse evento incentiva vocês a fazerem mais eventos assim aqui em Campo Grande? Olha, a gente tem lá no Museu da Imagem e do Som, até interessante a gente falar aqui com o pessoal do Cine Café, porque o museu é um espaço público e feito pelo público. Então, assim, os cineclubes, hoje a gente tem 7 cineclubes ocupando o espaço do museu para fazer exibições e discussões a partir dos filmes, né? Então, assim, ter esse público, eles são super autônomos, né? O museu abre espaço, então eles têm autonomia na curadoria dos filmes, no debate sobre que tema, né, que eles vão discutir, e é essa participação. Então, assim, a gente acredita muito no fomento do cinema a partir desses encontros, principalmente dessa organização da sociedade civil, que são os cineclubes, né? E é uma oportunidade também, por exemplo, de trabalhar espaços de memória, por exemplo. Esse ano o Almodóvar está completando 70 anos, então assim, é um momento para a gente revisitar boa parte da obra dele. Ano passado o Cine Café contribuiu com uma seleção de filmes para os 100 anos do Bergman. Então muitas vezes assim, a gente acaba oportunizando para as pessoas, para os espectadores, o acesso a algumas obras, que nem sempre são fáceis, né, de acesso, e também a esse debate, para conhecer melhor o diretor, conhecer melhor o que está sendo feito, ou o que foi feito, no caso desses 2 diretores, o Almodóvar e o Bergman. Então é uma experiência muito rica, que a gente amplia um pouco, né? Quem está acostumado só com Netflix, é uma opção. Eu queria falar um pouquinho agora, Marinete, sobre o MIS. O MIS ele tem um grande acervo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse acervo do MIS. A gente ali, para quem não sabe, né, o Museu da Imagem e do Som ele é criado por lei há mais de 20 anos, e ele é o espaço da salvaguarda da memória da música, fotografia e cinema, especificamente, né? E nessa salvaguarda a gente tem muitos materiais aí de memória do Mato Grosso do Sul. A gente tem uma coleção de mais de 200 discos de artistas do estado. Fora isso, a gente tem também um acervo bem grande de filmes, né? Então, assim, as pessoas
que são interessados em conhecer a cinematografia do Mato Grosso do Sul, né? Por exemplo, as obras do Davi Cardoso, ele fez uma doação, né, de cópias dos filmes, depois que foram digitalizados, né, porque ele filmou ainda em película. Então, a gente tem esses filmes da filmografia do Davi Cardoso no acervo do museu. A gente tem obra do Joel Pizzini, por exemplo, o filme do Ney Matogrosso, que ele fez recentemente. Então, assim, a gente até pede, né, que as pessoas que tenham realizado obras no Mato Grosso do Sul, que façam a doação de uma cópia para o acervo do museu, que a gente tem lá à disposição tanto para exibição, né, a gente recebe muito, por exemplo, grupos escolares que estão trabalhando determinado assunto, e se a gente tem uma obra do Mato Grosso do Sul sobre esse assunto, a gente faz essa prioridade de exibir obras realizadas aqui dentro desse processo educativo do museu, né? Então, assim, o museu ele é realmente construído pelo público, né? A gente não tem recurso para compra de acervo, também essa necessidade de que o público faça essa doação. E vocês têm uma programação para os próximos dias? É engraçado, na próxima semana a gente tem até vários cineclubes, né? Segunda a gente tem o Cineclube Marginália, terça a gente tem o Arvorecer, sempre às 19 horas a sessão. Na quinta-feira, né, Kézia, ontem a gente recebeu uma proposta de fazer um aulão sobre cinema marginal no Brasil com uma pessoa que estava na plateia, né? Então, assim, depois... Um rapaz de Salvador sentiu a necessidade de colaborar. E ele é pesquisador de cinema marginal, professor na Universidade da Bahia, né? E aí ele vai dar um aulão na quinta-feira sobre cinema marginal, aberto ao público, né? Todo mundo convidado a conhecer um pouco do cinema marginal brasileiro. E na sexta-feira a gente tem o Cineclube do Conselho de Psicologia, né, João? Isso, que é o Chame Meu Nome, Chame Pelo Meu Nome. Me Chame Pelo Meu Nome. Isso. Que é uma exibição em homenagem ao Dia Internacional da LGBT. Fobia. Não, da LGBT, dos movimentos LGBT. Então vai ser discutido um pouco sobre essa questão de... É mês do orgulho LGBT. Isso, obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui na CBN Campo Grande. A entrevista completa vocês podem conferir também no nosso site. Daqui a pouco vai estar disponível lá, cbncampogrande.com.br. E termina agora mais uma edição do CBN Campo Grande. A gente deseja um bom feriado e voltamos amanhã, sexta-feira. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.